Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre, deixando você muito bem informado. E hoje o assunto que nós trazemos aqui para você, nós vamos falar do projeto Baby Spa, que oferece cuidados e atenção especial à primeira infância, tudo isso aqui no Entrevistas DPE. Para falarmos sobre esse assunto e nos deixar bem informado de como tudo isso funciona, eu estou aqui com a nossa convidada de hoje, é a Rosana Melquides, responsável técnica das práticas integrativas da Sensa. Então, seja muito bem-vinda, Rosana, ao Entrevistas DPE. Obrigada. Então, para início de conversa, conta pra gente, Rosana, como é que surgiu a ideia do Baby Spa aqui em Boa Vista? Primeiramente, eu agradeço pelo convite e por mostrar à população, né, o nosso trabalho na secretaria, que muitas vezes, né, o usuário do SUS não tem conhecimento. Então, eu já agradeço pela participação. Então, o projeto Spar Baby, ele é o primeiro projeto pelo SUS no Brasil, porque ele abrange a primeira infância. Então, foi pensando nisso que, na época, a gestora, a Regiane Matos, com a bióloga, né, e eu também estava auxiliando no projeto, que elas pensaram em fazer um spa voltado para criança. Já que nós somos da capital da primeira infância, então ela pensou na primeiríssima infância. E a gestão também apoiou, e aí surgiu o projeto do Spar Baby. A gente conseguiu concorrer ao projeto VPEMA, que auxiliou com os custos do projeto, e a extensão do projeto foi também a ajuda da secretaria, e assim criou-se o Spar Baby. Olha que bacana. Eu, como mãe, fico imaginando lá atrás, né, que os meus já estão enormes. Eu fico imaginando os inúmeros benefícios que o Spar Baby traz para esses bebês, né? Sim. Mas você conta pra gente qual é o principal objetivo do programa, né, para os bebês e também para as famílias. Sim. O Spar Baby, ele está dentro das práticas integrativas, né, que hoje a gente tem a referência técnica das PICs, que é práticas integrativas e complementares à saúde. E no SPAR a gente faz a massagem Chantala, que faz parte das PICs. O objetivo é trazer o vínculo familiar entre os pais e a criança, né, naquele momento, os primeiros meses de vida, trazer o pai, né, para estar junto ali na hora do banho, na hora da massagem, para fortalecer o vínculo familiar e os vários benefícios que a massagem ela traz à criança. Ela acalma, alivia as dores, a mãe agradece porque ele passa a tarde toda dormindo. Então, assim, as mães mostram, né, que o relato da criança foi maravilhoso. E aquele momento entre pai, mãe, avó ou o tutor da criança. Olha que maravilha. Mas para quem não sabe o que é uma massagem Chantala, explica pra gente como é que ela é feita, como é que funciona. Ela é uma massagem relaxante que a gente faz no bebê, tem um profissional específico para fazer, então ele faz aquela massagem bem relaxante para trazer a calma ao bebê, e assim, ele vai na piscina, ele fica à vontade na hora da natação, tem os brinquedinhos, as músicas, e ele é um momento dele e dos pais. Tem a orientação dos outros profissionais, mas a gente dá preferência ao pai, a mãe, os pais e a criança ali naquele momento. Então ela vai associando, né, que a massagem ela em si ela já traz vários benefícios e relaxamento, então ela já vai trazendo aquele bem-estar associado à família. Então, assim, toda vez que a gente coloca a criança na água, quando é a primeira vez, ela dá aquela carinha de susto, né? Mas não chora. Então, assim, ela lembra o ventre da mãe, naquele momento aconchegante, e tá olhando para aquele responsável dela que vai ficar com ela durante toda a vida. Então, aquele momento relaxante para ela, ela associa ao longo da vida ao meio familiar. E está recebendo ali um máximo de conforto Sim. possível, né? Quais são as atividades realizadas durante os encontros do Baby Spa? O Baby Star, ele é por tema semanal. Então, a gente tem ali uma vez por semana, né, com a criança, e aí tem dias que a gente faz o tema que é saúde bucal, outros vai os servidores do SUS, os servidores
do SAMU, né, para ensinar os pais em casos de engasgo, que são bastante recorrentes os casos de engasgo em criança nessa idade. Então, na outra semana, né, nós temos essas palestras e assim, são variados, os temas são variados. Muito importante, né? Tá dando esse preparo a mais à família também. E como é que é o banho relaxante? Ele contribui para o desenvolvimento físico, emocional dos bebês? Fora que você relatou que deixa eles relaxados, né? Um período que a criança está ali descobrindo o mundo, está sendo amamentado. Muitas vezes aquela criança tem cólica, muitas vezes pela alimentação da mãe, vem no leite, a criança acaba tendo cólica, aqueles desconfortos, e a Chantal, ela vem trazendo tudo isso de benefício, né? Essa massagem relaxante, a criança com certeza dorme tranquilamente. Sim, a gente prepara a criança, né? Coloca ali uma fraldinha que ela é própria. Se não tiver, não tem problema, né? Porque o tempo não é muito estendido. E aí a gente coloca a boia infantil na criança e deixa ela na piscininha. Antes a gente tem várias palestras, né? Que, como eu falei para a senhora, que dependendo a semana é o tema da palestra. Depois a gente pega a criança e vai colocando ela bem devagar na piscina e ali ela vai interagindo, ela vai olhando os brinquedos, vai olhando os pais que tá ali em volta, né? E muitos eles gravam a criança ou faz videochamada com a avó, então ela interage com a avó que tá em casa, tira foto, e aí ela vai começando a ter o momento dela. Começa a dar chutinho na água, querer pegar os brinquedinhos, começa a nadar também, porque é tudo instintivo, e assim, é um momento que a criança tira para si. Ela sente que ali é o momento dela e ela vai começando a observar o mundo com outros olhos, né? Porque imagina só, uma criança de 0 a 6 meses, a fase do desenvolvimento, tá aprendendo, ouvindo, e ali é o momento dela. E a água, ela tem pouco impacto, né? Então a criança começa a se sentir solta, como se tivesse voltada ao ventre da mãe. Então ela se sente solta, relaxada e ela pode correr entre as piscinas. E o interessante também é que ela não vai estar sozinha na piscina. Então entre aquele convívio social, que ela vai estar junto com as outras crianças, também com os outros pais. Olha que bacana. E como é que os pais responsáveis, eles participam também das rodas de conversas e das atividades? Sim, eles tiram dúvida, a gente senta em círculo e ali tem o profissional que vai dar palestra e aí eles tiram as dúvidas, perguntam, né? É o momento que eles têm, né, de sanar todas as dúvidas naquele assunto. E tá todo tempo com a criança, né? Tirando a dúvida, tá com a criança, tá com o profissional. E só o fato dele tá com o profissional, que é daquele meio, traz uma segurança para ele. Exatamente, mesmo sendo os pais de primeira viagem, né, mesmo sendo já tendo outros filhos também, sempre tem alguma dúvida para tirar, né? Sempre tem, sempre. E quais são os principais temas abordados nas rodas de conversa? Sempre vai mudando de tema, como você diz, uma vez estão trabalhando a questão do engasgo, que é muito recorrente, aí outra vez vocês buscam outro tema e vai ali passando essas palestras para os pais. Sim, sim. Tem a semana que o profissional fala sobre o engasgo, tem a semana que é da amamentação, aleitamento materno, a importância. Agosto, né? Foi o agosto dourado. O agosto dourado. Então, nós temos o cronograma, né? Sentamos, discutimos, as responsáveis pelo projeto, elas sentam, discutem e aí faz aquele cronograma, que são convidados vários profissionais, né, de outros setores e é bem bacana mesmo esse momento, porque não só é o pessoal, os funcionários da UBS, mas sim como vem outros profissionais fazer essa palestra, essa capacitação aos pais que são principalmente os de primeira viagem. Rosana, a gente não pode deixar de falar nas mães solos, né? Sim. Que tipo de orientação é oferecida aí para as mães que não têm rede de apoio? Aquele momento que a gente sabe que é bem complicado, né, para a mãe que está sozinha, ela se sente apoiada, porque ela sabe que ela vai ali naquela sexta-feira, ela pode tirar as dúvidas, ela sabe que ela vai ter um acompanhamento com a enfermeira, com a psicóloga, com a fisioterapeuta.
ela vai ter aquele momento de tirar todas as dúvidas, se ela está fazendo certo, se ela está fazendo errado. A gente tem o acompanhamento com a mãe também, né? Porque o psicológico faz toda a diferença. Então, a gente observa a mãe, como ela está conseguindo interagir com a criança, às vezes ela tem mais filhos, né? Então, a gente consegue conversar com a mãe a importância da introdução daquele novo bebê no meio familiar. A gente sabe que é difícil, né, criar um bebê sozinho, mas aí a gente tenta fazer o que está dentro das nossas possibilidades para dar segurança àquela mãe. E ela não se sentir sozinha, né? Sim, Sentir sim. que tem apoio, mesmo que não seja familiar, mas que a rede pública também está ali ofertando Sim. essa necessidade que ela tem de ter informação, de ter acolhimento, Sim. não é verdade? Isso é um Sim. trabalho muito bonito. Há algum critério específico aí para que as famílias elas participem do Baby Spa? A gente recebe, né, as indicações das mães da família que acolhe, então o responsável ele passa essas mães para fazer esse acompanhamento, e também as mães não só da unidade ali ao retorno, né? A gente recebe outras mães, então funciona em ciclos, então é de 6 em 6 meses, porque a gente pega a criança de 0 a 6 meses, passou desse período, já vem nova criança, né? Porque a gente trabalha na fase da primeiríssima infância, aquela fase do desenvolvimento. Então, uma criança que está dentro dessa faixa etária, a gente recebe, né? Se tiver a vaga, a gente inclui ela, senão ela fica ali naquele cadastro de reserva, porque a partir dos 6 meses, a gente já troca e pega outra criança que está dentro dessa faixa etária. Esse é o período, né? De Sim. 0 a 6 meses. Isso. Muito bem. E como é que o programa ajuda na prevenção de problemas de saúde, né, na primeira infância? Nós temos os ciclos de palestra, né, que a gente informa e tira todas as dúvidas da criança. A gente observa o bebê também, observa o desenvolvimento do bebê, né, como a mãe lida com a criança, principalmente as mães solo. Ensina os pais, né, que eles às vezes têm dificuldade em pegar a criança, não sabe como fazer dormir, então a gente orienta os pais nesse processo. E durante esse período, a criança é acompanhada. Temos a psicóloga, a fonoaudióloga, temos outros profissionais da rede de apoio dentro da secretaria. Muito bem. E desde a implementação, qual foi o impacto do Baby Spa na comunidade? O que eles relatam de melhoria, que foi muito bom tanto para o bebê quanto para eles como família? Primeiro, o vínculo familiar, né? Que a gente tem aquele momento de trazer o pai e a criança, que é um dos principais objetivos. Então, a criança se sente acolhida, o pai e a mãe se sente acolhido, responsável. A criança, ela já cresce naquele meio familiar, né? Que ela tem aquele bem-estar, então ela tá junto com a família. E a criança, eles relatam que a criança fica muito relaxada. Então, às vezes a criança que é estressada, chora bastante, tem cólicas. Esse momento ele ajuda no desenvolvimento da criança, traz a calmaria para a criança, ela dorme a tarde toda. Elas relatam que quando elas vão para o Baby Spa, ela sabe que vai ter aquelas horas de descanso que a criança vai conseguir dormir. Então, ela passa bem mais tranquilo durante toda a semana. E elas as mãezinhas começam a fazer em casa, a reproduzir a banheira, e com as orientações elas começam a fazer em casa também. Muito bacana isso, né? Sim. A gente sabe que também um programa como esse é muito importante, que a gente vê na maioria das vezes, as mães estão mais ali envolvidas, né? Esse vínculo é mais com a mãe, mas a importância de trazer o pai também para vir estar participando da vida desse ser humano que já colocaram no mundo, isso é muito importante. Desde o 0 ali até o resto da vida. É o filho que você tem que ter cuidado ali o tempo todo. E as responsabilidades têm que ser divididas, né? Exatamente. Essa questão do vínculo familiar aí é muito importante. Tá unindo, trazendo o papai mais para junto. Vamos ser mais atuantes. Isso. Não deixar só com a mamãe, porque senão ela vai ficar muito cansada. Então, vamos dividir aí esse amor, vamos dividir esses choros. Exatamente. É isso que o programa mostra, né? Que o pai precisa estar presente
né? Não só a mãe, né? Mas o pai também. Exatamente. E para aquelas mãezinhas solos, estão recebendo carinho também, Sim, né? sim, Carinho, apoio, acolhimento, isso é o que sim, importa. isso. Há algum acompanhamento, né, dos bebês após o término das atividades do programa? Depois que eles terminam ali, passou de 6 meses, vocês ainda ficam ali acompanhando esse bebê? Como é que funciona? Nós temos na Secretaria a Puericultura, né? Então, as mães, ela recebe, né, o benefício do SPA, que é de 0 a 6 meses, e nós abrangemos mais essa idade, que é a da primeiríssima infância. O cuidado, as consultas recorrentes, ele já tem esse apoio dentro da UBS. Então, a unidade básica mais próxima da casa, a mãe é acompanhada desde do pré-natal até o nascimento da criança e o período do puérpero da criança, que vai até os 2 anos de idade, ela está sendo acompanhada na UBS dela. Muito bacana. Rosana, como é que os profissionais de saúde, eles são capacitados aí para atuar no Baby Spa? Nós temos os profissionais específicos, né, que eles se doam para isso, né, então a gente faz o convite, aquele profissional que se identifica, que já tem a especialização na área, né, que trabalha já com as práticas integrativas, então a gente trabalha com esse público, que já gosta, né, de fazer, já tem o conhecimento, então eles nos auxiliam. Quais são as práticas integrativas que estão aí incorporadas ao Baby Spa? Tem a massagem Xantala, Ah, aromaterapia, que né? bacana. Bacana. Então, a musicoterapia, que a criança escuta Olha. música, né? O visual também é importante. Então, são várias práticas ali que abordam a criança. Qual é a importância de incluir práticas integrativas no cuidado da primeira infância? Muito importante, muito bacana as práticas envolvidas por toda a vida, né? Eu digo que as PICs, que é a Prática Integrativas e Complementares à Saúde, ela veio para ficar. Aqui em Roraima, assim, não é, ela é milenar, né? Então, desde quando a avó passa o chazinho, né, para criança, ou alisa a barriga da mamãe, conversa, ela já está fazendo uma prática complementar. Então, a gente traz isso de geração em geração, né? O chazinho da vovó, aqueles banhos aromáticos que dá na criança, aquela ali é uma prática integrativa que ela faz, que ela trouxe esse conhecimento dos avós, dos bisavós. Então, assim, a partir do momento que você pega um óleo essencial de lavanda e coloca ali do ladinho da criança, ou a mãe está muito enjoada durante a gestação, ela já começa a se beneficiar com a drenagem linfática, né, para a liberação do líquido nos pés. A massagem em si, ela traz vários benefícios para a mãe quando está ali perto de ganhar o bebê. Quando tem a criança, quando lava o cabelo da criança com camomila, que traz aquele cheirinho agradável. A mãe não pode dar para o filho chá, né, porque ainda não está na faixa etária, mas se ela tomar o chá, ela já traz os benefícios, a calmaria, porque a mãe perde noite de sono, fica estressada, né? E muitas vezes o pai ajuda e também fica um pouco estressado por causa do choro do bebê. Então, quando ela faz uma massagem ou ela recebe aquela massagem, ela começa a se tranquilizar. Então, aquele meio que às vezes traz estresse, falta de sono, E justamente esses cansaço. primeiros meses, né, são Sim, super cansativos. super. Então, as práticas integrativas, ela vem para isso. Então, a gente aborda também, né, na nossa semana ali, a gente tem esse papel de ensinar e levar para o pai que ele pode, o pai e a mãe, os pais responsáveis, podem fazer isso para a criança, né? Tá fazendo isso com a criança, com a mãe, que é sobrecarga muito grande, né? Então, quando eu tenho ali aquele óleo essencial de lavanda, ali o meu aromatizador, então eu já estou trabalhando com as práticas integrativas. Exatamente. Isso foi passado da minha avó para minha mãe, que foi passado para mim a questão do banho morno, com aromas, com águas de Sim, chás, assim, tudo bem leve. Dava aquele sim, banho, a criança ficava calma. Uma sensação de prazer que dá numa sim, mãe é você ver o filho limpinho, sim, né, banhadinho, relaxado, todo vestidinho, e sim, depois amamenta,
bota para rotar e dorme. Ah, maravilhoso. E a criança dorme. E outra coisa muito importante que eu aprendi, para você que está nos acompanhando, tá uma dica, ninguém me ensinou, eu como mãe de primeira viagem, eu tive que aprender ali na cara dura e sofri muito. A questão alimentar, isso não me foi orientado no meu tempo e há algum tempo atrás. A questão do que você come, tanto durante como depois o puérpero, né? Que depois que você tem a criança, cuidado com que você se alimenta, com que você bebe. Você tem que se alimentar e beber coisas naturais, coisas saudáveis, porque eu amo refrigerante, eu me entupia de refrigerante. Nossa, isso fez um mal tão grande para o meu filho. Eu gostava de sucos fortes, eu tomei sucos fortes. Me lembro na época de um suco de buritis, não fez bem. A criança teve cólicas por cima de cólicas e eu fiquei assim desesperada. Mas aí foi só com o primeiro, já do segundo e o terceiro não sentiram nada. Sim. O primeiro que sofreu. Tadinho. Então a questão da alimentar, né, influencia muito, influencia muito mesmo. Então assim são práticas que a gente deve passar para essa nova geração, para essas novas mamães que estão vindo aí. Muito cuidado com o que você bota para dentro do seu corpo, porque é seu filho que vai mamar seu leite e esse leitinho vai estar sim com aquilo que você se alimenta, com aquilo que você ingere, com aquilo que você bebe. Então, muito cuidado. E fala pra gente como é que a Senza avalia esses resultados, né, dessas práticas aí para os bebês e para as famílias. Sim, é muito positivo, né, para as famílias que precisam, que necessitam. Nós já estamos elaborando e vendo a possibilidade de estender esse projeto para as demais UBS, estamos estudando, né, porque tudo depende do estudo, do impacto, e tem grande chance da gente estender esse projeto para as demais UBS. Muito bacana isso e muito necessário, né? Para muitas famílias, porque por enquanto só está funcionando no posto, no Igará, né? Na UBS Aigara. Aigara Mota. Aigara Mota, lá no Cidade Satélite. Isso. Por enquanto só tem nessa, mas olha aí a novidade, viu? Que ela já está passando aqui para a gente, que já vai em outros, possivelmente em outros postos de saúde, já vai ofertar esse serviço, né? Muito bacana. Existe algum plano de expansão aí para o programa para outras unidades de saúde, que é isso que a gente acabou de falar, mas quais são aí os próximos passos da Senza, né? Para fortalecer da Senza, para fortalecer o atendimento humanizado na primeira infância? Nós já temos as práticas integrativas, né? Oferecemos a auriculoterapia, né? O primeiro encontro com a mãe, tem várias UBS que já utilizam as práticas integrativas, e a intenção é aumentar, porque o projeto está dando certo. Então, a gente tem a grande chance de passar para as outras UBS. Coisa boa, novidade maravilhosa, hein? Só tem a ganhar aí as novas mamães. Exatamente. Que vão ter aí os bebês. Se preparem porque vai ter essa novidade em algumas UBSs. Com certeza a prefeitura vai estar vai estar anunciando, vai estar divulgando, né, essa novidade que é maravilhosa. Quando eu vi pela primeira vez, eu cheguei a ver pela TV, cheguei a ver pelas redes sociais também, porque os trabalhos da prefeitura são muito bem divulgados. E aí eu vi, fiquei assim... Nossa, que trabalho maravilhoso. E ele acontece e ele funciona de verdade, viu, gente? É maravilhoso. Rosana, muito obrigada por todas essas informações. Sempre que tiver novidades boas que nem essa, sinta-se convidada ao Entrevistas DPE. Estamos aqui para isso, para passar a boa informação para quem nos acompanha. Obrigada, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de divulgar aí mais o nosso projeto que está dando certo. O Baby Star, as práticas integrativas, está dando certo e a gente tem muita vontade e interesse de expandir para as demais unidades básicas de saúde. Ai, que maravilha! Bom, nós conversamos com Rosana Melquides, responsável técnica das práticas integrativas da Senza, aqui no Entrevistas DPE. Você ficou por dentro de como é que funciona o projeto Baby Spa, que oferece cuidado e atenção especial para a primeira infância. Tudo isso você acompanhou aqui no Entrevistas DPE. Então, já compartilhe essa informação com quem você vê que está aí esperando o bebê, com quem vai ser mamãe. Já compartilhe essa informação porque é muito válida e muito boa para você. E nós estamos também no YouTube, no Spotify e no Deezer. Compartilhe a boa informação. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.